Oi, pessoal! Bom, nessa terça-feira também nós vamos finalizar o conteúdo de história do capítulo 3. Então, ontem nós estávamos vendo sobre os quilombolas e os ribeirinhas, né, que são algumas comunidades aí que nós conhecemos. E nós vamos continuar a partir das atividades da página 275. Primeiro nós temos um verdadeiro e falso, tá? Então, quero que vocês corrijam aí para depois nós corrigirmos. Depois, a número 2 está pedindo para vocês analisarem aquele mapa, que é o mapa do Brasil, e escrever sobre essas comunidades do Brasil. Então, percebam que ali, aquele mapa, está cheio de pessoas. Então, se o nosso país é um país com muitas pessoas, e essas pessoas são diferentes umas das outras, será que as comunidades também vão ser diferentes? Ou será que todas as comunidades do nosso país são iguais? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, sobre tudo que a gente aprendeu sobre as comunidades que fazem parte sobre o nosso país e escrever sobre elas aí nesse espacinho embaixo. Se são iguais, se são diferentes, tá bom? Depois nós temos ali 2 páginas que vocês vão ter 2 trechos para vocês lerem e responderem umas perguntinhas. Então, o primeiro temos uma parte de uma notícia e depois vocês vão responder as perguntas referentes a ela. Povos e comunidades tradicionais do país se unem para garantir mais seguranças. A luta pela preservação da diversidade cultural foi o ponto em comum que uniu representantes dos povos e comunidades tradicionais durante 3 dias, no Quilombo Monte Alegre, em São Luís Gonzaga, no Maranhão. Então, ali primeiro, está perguntando qual é o assunto dessa notícia, o que são comunidades tradicionais e, depois na questão 4, que característica você percebeu nas comunidades indígenas quanto? A moradia. Como é a moradia das comunidades indígenas? Como eles se alimentam? O que eles comem? Depois, na 276 também. Tem outras atividades que justamente pede para vocês lerem o trecho em cima e responder conforme a sua opinião, tá? Também aí na questão 6 está pedindo para vocês registrarem 3 perguntas que vocês gostariam de fazer para uma criança indígena da sua idade, né? Então, que legal, olha só. Façam essas perguntinhas para a gente depois comentar elas. Depois, na página 278, nós temos uma cruzadinha para completar sobre os papéis de cada um nas comunidades indígenas. Então, por exemplo, vocês vão completar quem é o sacerdote, o curandeiro, que seria ali o médico da aldeia. Quem acompanha os pais na caçada e na pesca. Quem prepara os alimentos, cuidam da roça e das crianças. Depois, isso na horizontal, tá, gente? As deitadas. Depois das verticais, que são aquelas das colunas em pé, vocês vão responder. Quem é o chefe que lidera e organiza os indígenas? Quem realiza as atividades de caça, de pesca e de guerra? E quem ajuda as mães nas tarefas? Então, isso tudo a gente estava vendo lá quando a gente estava comentando sobre os indígenas, a sua cultura, né? Então, vocês podem voltar nas páginas, né? Caso alguém tenha dúvida de quem é quem que dirige qual tipo de papel. E depois na 279, nós temos uma outra notícia, né? E aí tá perguntando ali algumas perguntinhas dessa notícia, vou deixar para vocês lerem e responderem. Na questão 9, prestem atenção. As comunidades quilombolas são compostas por descendentes de africanos escravizados. Em sua opinião, por que as comunidades quilombolas devem ser preservadas? Então, por quê? Sua opinião. Depois, na página 280, nós temos um cartaz para vocês lerem, analisarem. Depois, vocês vão fazer uma pesquisa de que comunidades fazem parte das comunidades tradicionais de floresta, tá? Depois, na questão 11, vocês vão escrever uma vantagem e uma desvantagem da presença dos rios para as populações. E na questão 12, aqui no caso dos ribeirinhas, tá, gente? Que são a comunidade que mora mais próxima aí desses rios.
Depois vocês vão observar a casa dessa comunidade ribeirinha, que é uma palafita, e vocês vão escrever por que ela é construída dessa forma. Depois, na questão 13, vocês vão ligar as informações com as palavras que melhor se encaixam. E depois, na página 282 e 283, vão completar as lacunas com as palavras que melhor se encaixam. Quilombolas, ribeirinhas, indígenas, minha comunidade, tá bom? Então, façam as atividades e aí, quarta-feira a professora vai entrar ao vivo para fazer a correção, ver o que vocês responderam para deixar tudo certinho, tá bom? Aqui nós encerramos o nosso capítulo 3 de História. Beijão, meus amores!